O drama fiscal brasileiro. Ultimamente o Brasil tem presenciado a dificuldade do governo em cortar gastos, para reduzir despesas e com isso, o déficit público, o qual de acordo com dados do Banco Central, equivale a 2,15% do Produto Interno Bruto, PIB, com um acumulado de 12 meses ao redor de 245,6 bilhões de reais em sua condição primária, que não considera despesas com juros da dívida pública, computado sobre o resultado do governo central, governos regionais e empresas estatais. Já o saldo nominal, que inclui o resultado primário e outras despesas financeiras, alcançou acumulado de 1,065 trilhão de reais, correspondendo a 9,34% do PIB. A necessidade disso visa a redução do nível de endividamento, que atualmente se encontra em 78,3% do PIB brasileiro, uma proporção muito alta para uma economia considerada emergente como o Brasil. Para entendermos como isso impacta na vida do cidadão comum, que é propriamente a inflação, precisamos voltar à antiguidade para entendermos como os gastos e o endividamento públicos provocam alta generalizada de preços. No princípio, adotou-se diversas mercadorias que eram usadas na condição de moedas para trocas de outras mercadorias. Dessa forma, o sal, o boi e, dependendo da região, até o bambu, foram usados como instrumentos monetários de trocas comerciais. A adoção dos metais nobres, essencialmente o ouro e a prata para transações comerciais, foi determinante para a evolução econômica das primeiras civilizações. Desse modo, não existia a prática da contagem do dinheiro em si, mas a pesagem dele. Assim, as moedas, em vez de serem contadas, eram pesadas em balanças, onde, ainda que tenha havido a prática da cunhagem de moedas, a prática da pesagem continuava como hábito nas transações comerciais. Como desde sempre, os governos tinham monopólio na cunhagem de moedas por meio dos metais nobres, os mesmos, sempre endividados em decorrência de seus gastos militares, passaram a cunhar moedas mais leves ou mescladas a outros metais de menor valor, como o bronze. Através disso, como os comerciantes estavam acostumados com um determinado padrão de peso das moedas, ao notarem que as mesmas estavam mais leves ou não tinham ouro puro em suas cunhagens, passaram a exigir mais dinheiro, para que as pessoas pudessem adquirir uma mesma quantidade de bens. Assim surgiu a inflação. Dessa forma, entendemos a importância de uma política fiscal austera, onde os gastos do governo estejam sempre em equivalência com o nível de arrecadação de impostos que possam cobri-los. Contudo, há outro elemento ao redor de toda essa dinâmica entre gastos e arrecadação governamental, que é o baixo estoque de poupança interna no Brasil, que não se trata da caderneta de poupança, onde as pessoas depositam parte do seu dinheiro para acumular algumas reservas pessoais. O contexto de poupança interna representa todo o dinheiro no sistema financeiro de uma economia nacional, tanto públicos quanto privados, que está disponível para o financiamento das diversas atividades econômicas de uma economia, também, tanto de natureza pública quanto privada. Portanto, como o estoque de poupança interna é baixo, e sendo dinheiro um tipo de mercadoria como outra qualquer, a qual está sujeita à lei da oferta e da demanda, o custo de captação do dinheiro para financiamento se eleva. A situação se agrava quando o governo se vê em necessidade cada vez maior de financiamento privado para provisão de recursos para cobrir seus gastos, tendo em vista que sua arrecadação de impostos é sempre menor que os gastos. Neste caso, se os gastos do governo aumentam, quando já se sabe que sua arrecadação é insuficiente para cobrir as despesas, além do baixo estoque de poupança já citado, e necessidade do governo de captar mais recursos para financiar seu déficit, a tendência é o custo do dinheiro se elevar ainda mais através dos juros. Desse modo, os juros servem ainda como um acolchoamento dos impactos dos gastos que geram inflação. Ou seja, a elevação dos juros torna o dinheiro já escasso ainda mais caro, o que provoca redução de seu volume em circulação numa economia. Corte de gastos. Nesse sentido, ainda que os juros subam, o governo precisa fazer um esforço fiscal, no sentido de reduzir o déficit, para controlar o nível de endividamento, pois sem isso, e com apenas a elevação na taxa de juros, não é suficiente para controlar a inflação. Agora o dilema do governo é saber quais áreas devem sofrer cortes. A questão principal está relacionada às áreas sociais, tais como educação, saúde, previdência, seguro-desemprego e programas de transferência de renda. Entretanto, o grande entrave para o controle das contas públicas está nos programas de incentivo ao crescimento econômico, onde o governo destina recursos para fomentar atividades consideradas estratégicas ao desenvolvimento da economia brasileira. Dentro desse contexto, o governo deixa de arrecadar cerca de 530 bilhões de reais anualmente, apenas com subsídios e renúncias em impostos sob a condição de incentivo a grandes empresas, consideradas grandes empregadoras de mão de obra. Geralmente,
recursos destinados às mesmas empresas que sempre foram muito beneficiadas por décadas em diferentes governos de distintas orientações ideológicas. Ocorre que, de acordo com economistas ouvidos pela imprensa especializada, basta apenas metade dos recursos que o governo deixa de arrecadar para controlar o déficit público e trazer as contas governamentais a um superávit que garanta o controle do endividamento nacional. Desse modo, é falso o dilema de que os cortes necessariamente devam passar por áreas sociais, sensíveis ao programa de defesa que partidos progressistas ou considerados de esquerda, e, em tese, mais sensíveis às causas sociais, defendem. Isto é, não há necessidade de que os cortes de gastos devam ocorrer em áreas sociais. Basta que eles sejam revistos nos programas de fomento e incentivo a grandes grupos privados, que há décadas são beneficiados com subsídios e muito pouco em resultados práticos de crescimento da economia brasileira, acima da média de 3% ao ano. Outros exemplos. A forma como está sendo conduzida a reforma tributária, por exemplo, tende a perpetuar injustiças tributárias, onde setores da economia estão sendo poupados de impostos na justificativa de reduzir o preço de alimentos básicos, o que, em tese, barateariam esses produtos ao consumidor final. Entretanto, especialistas argumentam que o modelo de cashback seria muito mais eficiente nesse sentido, proporcionando aumento de renda para assalariados pobres consumirem mais, onde teriam parte do dinheiro pago em impostos devolvidos, e assim, se poderia consumir mais, gerando mais demanda e mais crescimento econômico. Ou seja, o modelo tributário em discussão privilegia empresas que, na grande maioria dos casos, já são privilegiadas por regimes tributários específicos e que, portanto, já pagam poucos impostos, onde o custo reduzido com a tributação dificilmente é repassado aos preços, em que se continua a penalizar consumidores, enquanto empresas são poupadas dos impostos, além da tributação sobre lucros e dividendos, não existir no país. Exploração mineral e royalties. O Brasil possui uma ampla variedade de minérios inexplorados em reservas cuja muitas delas sofrem com contrabando de metais preciosos extraviados para fora do país. Dentre esses metais, encontra-se o nióbio, o qual o Brasil detém 98% das reservas globais. Desse modo, mais uma vez, áreas sociais, tais como educação, saúde, previdência e seguro-desemprego, poderiam ser financiados com a exploração dos royalties desses minerais, poupando esses setores de cortes no orçamento. Um exemplo dessa prática é o Canadá, país que possui apenas 2% do nióbio mundial, direciona todos os royalties da exploração do minério para o financiamento do ensino público daquele país. O Brasil, assim, precisa fazer uma lei sobre os royalties, não apenas da exploração de minérios, como também do petróleo, e usar esse dinheiro para financiar áreas sociais, dispensando assim as onerosas taxações sobre a folha de pagamento de trabalhadores de CLT, que encarece contratações que poderiam ser incrementadas nos salários dos trabalhadores. Além disso, é irracional o fato de o Brasil ainda conter imensas reservas minerais de metais nobres como ouro, inexploradas por se localizarem em reservas ambientais ou indígenas, enquanto o Tesouro Nacional se endivida, quando já poderia estar com volumoso estoque em barras de ouro em seus cofres, o que seguramente reduziria o custo da dívida pública. Um dado interessante é a França, que não possui nenhuma mina de ouro, mas detém a quarta maior reserva do metal guardada em seus cofres, e o Brasil ocupa, que possui grandes minas ainda inexploradas, é o 31º maior estoque de ouro em barras, correspondendo a cerca de 130 toneladas e 2,3% de suas reservas em ouro nos cofres do Banco Central. Nesse sentido, é preciso políticas de Estado que gerem rendas ao Estado Nacional, que não seja somente por via da arrecadação tributária. É perfeitamente possível, se conseguir outras formas de financiamento com menos oneração tributária sobre o consumo que encarece produtos e limita o acesso de produtos a assalariados pobres, perpetuando desigualdades sociais no país. Desse modo, o governo estaria atendendo a uma outra reivindicação de especialistas, que é a adoção de uma estrutura permanente para que o controle do endividamento público, com novas bases de financiamento de áreas sociais, sensíveis ao desenvolvimento econômico e humano do país. Ou seja, é preciso mais criatividade do governo, no esforço para se equilibrar as contas públicas.